Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, porque hoje tem uma mensagem atual, uma mensagem top, incrível e muito reflexiva acerca de qual é a verdadeira liberdade que nós temos hoje, né? O tema do nosso devocional de hoje é liberdade e seus limites. E a nossa referência bíblica hoje é 1 Coríntios 8:9, que diz o seguinte: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Uau! Muitas vezes, meditando acerca dessa palavra, o que vinha na minha mente é quantas pessoas, julgando os atos de outras pessoas, não se desvincularam da igreja, não se desvincularam de algum grupo de oração, de alguma obra missionária, pelas atitudes de outros, né? Às vezes, por mais aprofundados, por mais maduros que nós estejamos na fé, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, porque muitas vezes a fé das pessoas, elas ainda estão sendo confundidas com as nossas atitudes. E nós que estamos num ambiente de igreja, precisamos ter uma clareza acerca disso, porque nossa missão é ser o reflexo do amor de Jesus. E é por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus nessa terra. E é por isso que as nossas ações precisam de cautela, precisam de paciência, precisam de disciplina, para que nós possamos cada vez mais trazer o coração dessas pessoas para perto do coração de Deus, para que nós possamos refletir e resplandecer constantemente o amor de Deus através dos nossos atos, e que a nossa experiência prática, que o nosso contato, que o nosso relacionamento seja uma forma de motivar essas pessoas a buscarem o verdadeiro conhecimento na origem, que é na palavra de Deus, certo? E enquanto eu lia isso também, refletia acerca dessa passagem de Paulo aos Coríntios, né, 8:9, o que me vinha à mente também era um ditado, um provérbio chinês dito por Lao Tzu, né, que dizia o seguinte, que vigie os seus pensamentos, pois eles se tornarão palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se tornarão atos. Vigie os seus atos, pois eles se tornarão hábitos. E vigie os seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, pois ele se tornará no seu destino. Ou seja, nós criamos o nosso destino através das nossas escolhas. Nós fomos criados única e exclusivamente para o amor. O amor de Deus nos criou e é para o amor que nós pendemos, né? E também Deus nos amou tanto a ponto de nos oferecer algo chamado livre-arbítrio, para que nós possamos ter a liberdade de realizarmos o que nós quisermos na busca da nossa satisfação pessoal, né? Se nós pararmos para traduzir esse provérbio chinês, nós veremos que, em outras palavras, o que ele está dizendo é que os nossos pensamentos criam, determinam os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles determinam as nossas escolhas. E as nossas escolhas constroem a realidade sobre a qual nós vivemos. Tudo que nós vivemos hoje é fruto das escolhas que nós fizemos. E todos os caminhos que nós vamos percorrer daqui para frente também vai ser decididos por nós, vai ser fruto das nossas escolhas, né? E é por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu esse livre-arbítrio, tá? Para que nós possamos criar o nosso destino. Essa palavra criar é muito interessante porque ele nos criou e nos deu a liberdade de criar também, né? O livre-arbítrio é a liberdade de criação que Deus nos deu. E Jesus veio à Terra exatamente para nos ensinar como utilizar essa liberdade de criação da melhor forma possível. Como trazer o reino à Terra, como criar o reino na Terra, como criar condições aqui na Terra para que o reino se manifeste, porque nós não somos só um corpo, nós somos um espírito passando por uma experiência temporal num corpo,
a ponto de produzir um legado e deixar uma obra, plantar boas sementes para que o reino de Deus se manifeste nessa terra. E nós temos a oportunidade de criar o mundo em que nós queremos viver, porque nós somos únicos, nós somos um projeto de Deus que deu certo, e é por isso que cada um tem a sua identidade única, cada um enxerga o mundo de uma forma única, cada um se relaciona com Deus de forma única. Ele nos deu essa habilidade de criação para que nós, na nossa singularidade, na nossa individualidade, possamos desenvolver o mundo segundo a nossa liberdade, segundo a nossa necessidade, segundo ao nosso padrão individual, singular de escolha. Uau, que Deus maravilhoso, né? E em Deuteronômio 30:19, tá, diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e a vossa descendência. Uau! O que nós precisamos é criar, ter a liberdade para criar, para desenvolver coisas novas. E Deus nos deu essa liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio para criarmos um mundo no qual nós queremos viver. Ele criou o mundo, nós desenvolvemos e criamos as coisas que nós precisamos para vivermos bem, confortáveis e satisfeitos nesse mundo que nos foi dado por Ele. Tá? Nós temos o poder de criarmos o reino aqui na terra, porque nos foi dado o poder da criação. Ele criou o mundo e também nos criou com a palavra e nos deu o dom da palavra para que nós possamos continuar o legado da sua criação, tá? Mas você também pode usar essa liberdade que você tem para produzir o pecado. Você também pode utilizar a liberdade que Deus te deu para produzir a perdição, para produzir a maldição, para produzir a doença, a rebeldia. Mas isso não perdura. Por quê? Nossa essência é o amor. Nós fomos essencialmente criados para amar. Nós somos essencialmente criados para adorar a Deus. Nós fomos essencialmente criados para vivermos uma vida eterna, uma vida feliz, saudável, né? Transformadora. E o amor, que é nossa referência, o nosso ponto de foco, Ele que é o nosso ponto de equilíbrio, Ele que é o imã que atrai a nossa essência humana, tá? E quando nós estamos fora desse caminho, fora dessa essência, nós estamos fora também da nossa identidade, né? Quando nós estamos fora da nossa identidade, nós estamos perdidos no mundo. Quantas vezes você já ouviu falar que uma pessoa está com uma identidade fragilizada? Que é exatamente quando ela está fazendo tudo aquilo que não deve, está andando com quem não precisa, está fazendo o que não é necessário, está adquirindo o que não tem condição para agradar quem não conhece, em troca de uma vida fútil, vazia, de status, ao invés de ser de fato quem Deus criou para ser, fazer o que de fato Deus a capacitou para fazer, para que ela possa ter algo que de fato seja uma recompensa do trabalho dela nessa terra e que seja dado por Deus. Quando você sai da sua verdadeira identidade, você se expõe à fragilidade. Não é à toa que as pessoas que saem da sua identidade se expõem a doenças, se expõem a vícios emocionais, se expõem a, doença mental, perturbações, se expõem a distúrbios mentais. Mas quando você traz as suas emoções para o amor, que é a essência na qual Deus te criou, consequentemente você tem o poder de tratar tudo isso, reeducar o seu cérebro e a sua mente a conduzir a tua vida de uma forma totalmente diferente. Ou seja, mais uma vez, as suas escolhas produzindo a sua realidade. E isso, por repetição ou por forte impacto emocional, tem a capacidade de mudar essencialmente nós, porque muda a nossa mente, né? E quando nós mudamos, tudo muda à nossa volta, né? O pecado, ele é só uma forma de você errar o alvo, sair do caminho,
né? O pecado ele é um atalho na vida. E o pecado não é a sua condição natural, porque a sua condição natural é a essência. Deus te deu a liberdade para que você possa percorrer todos os caminhos, mas essencialmente Ele te deu o caminho do amor como a sua identidade. Quando você está no caminho do amor, você se torna uma pessoa mais confiante, mais criativa, uma pessoa que está em desenvolvimento, uma pessoa que está construindo e está fazendo boas obras, está deixando um legado sobre o seu nome nessa terra, né? Em 2 Timóteo 7, ele diz o seguinte: portanto, Deus nos concedeu o espírito de covardia, portanto, Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é a verdadeira essência que Deus criou para nós, né? Então, turma, quando você tiver a oportunidade de pecar, ou quando você tiver a oportunidade de se sentir tentado a fazer algo que te tire da presença de Deus, te tire do amor de Deus, te tire da obra do reino, te tire do caminho da oração, te tire do caminho do amor, tá? Pensa nisso que eu acabei de dizer para você, tá? Porque isso é o que vai te aproximar cada vez mais do amor de Deus. Nós somos criaturas essencialmente criados para o amor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos um projeto de Deus que deu certo. E a nossa atitude é que vai determinar a nossa altitude, como diz o nosso pastor Carlito Paz, né? A nossa palavra tem o poder de criar a nossa realidade. As nossas orações têm o poder de construir os caminhos de santidade pelos quais nós vamos percorrer. Só cabe a nós decidirmos, porque nós temos a liberdade, nós temos a capacidade de fazer isso, né? A palavra cria. Deus criou o mundo através da palavra, e Deus criou eu e você também através da palavra. E Deus nos deu o dom da palavra para que nós possamos continuar criando nesse mundo. E nós temos o poder da escolha para construir exatamente aquilo que nós queremos viver na nossa vida, né? Mas também Ele nos deu a capacidade de amar, a capacidade de criar uma vida de amor e não uma vida de medo, porque o medo é o atalho, o medo é estar fora da sua verdadeira identidade, né? E quando você sai da liberdade, quando você sai da identidade que Deus criou para você, não tem como você se sustentar de forma saudável, não tem como você se sustentar de forma progressista, não tem como você manifestar o reino fora da identidade que Deus te ofereceu nessa terra. E é por isso que você precisa usar a sua liberdade de forma contundente, de forma positiva, de forma dedicada e de uma forma deliberadamente impositiva na condução da criação do seu destino, tá? Use a sua liberdade para produzir o reino. Use a sua liberdade para espalhar o amor de Deus. E use a sua liberdade para curar, porque o mundo precisa de cura, né? Nós somos únicos. Nós somos o projeto de Deus que deu certo. E por isso que nós somos únicos. Ele criou as leis. Ele criou as leis que governam o universo. E depois Ele produziu Ele produziu você, para que nós possamos continuar utilizando essas leis em confronto com os elementos naturais para produzir as coisas. E nós podemos utilizar as leis universais que Deus nos deu, junto com os elementos naturais que Deus também nos deu, e produzirmos exatamente aquilo que nós precisamos para criar o futuro que nós queremos, né? Nós temos a liberdade de produzir, de criar o futuro que nós quisermos para a nossa vida, porque Ele nos deu essa liberdade de criação. E sabe aquilo que só você precisa para continuar vivendo? Aquela necessidade única, porque você é único. Você enxerga o mundo de uma forma única. Você tem necessidades únicas. Você tem desejos únicos que precisam ser satisfeitos. Ele te deu a capacidade de criar aquilo que vai satisfazer essa sua necessidade. Deus lhe deu a liberdade de criar. E use essa liberdade para o amor. Use essa liberdade para manifestar o reino de Deus aqui na terra, enquanto você satisfaz as suas necessidades. Essa é a nossa missão aqui na terra, turma.
Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Nós temos o mesmo poder de criação que foi dado pelo Pai, que é aquele poder que Ele usou para criar a humanidade, que é o poder da palavra. E que nós possamos manifestar esse poder no nosso dia a dia, produzindo palavras positivas, produzindo palavras de amor, produzindo e criando a nossa liberdade, porém na direção do reino, na direção do amor, na direção da nossa verdadeira identidade, que é a identidade de Deus, que é a identidade de Jesus Cristo, que é a identidade do amor e do amar. Beleza, turma? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente positivo para nós. Um forte abraço, turma. Fui!